Lucas 24, e eu quero que você deixe a Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar esse texto aqui maravilhoso. Meus irmãos, pouco tempo atrás, Portugal recebeu um homem muito querido no mundo inteiro, o reverendo Franklin Graham, e sei que Portugal se preparou para recebê-lo, e ele deve ter sido muito bem recebido, mas quero confessar para os irmãos que o reverendo Franklin Graham não foi tão bem recebido, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta empolgação, como eu. Muito obrigado pela recepção de vocês, muito obrigado porque vocês são muito receptivos e eu tenho comido, bebido e dormido do melhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Quando Deus pediu para Lucas escrever isto, foi para que nós entendêssemos algumas coisas importantes. Algumas coisas bastante interessantes existem aqui nesse texto. E a primeira coisa que quero que vocês entendam é que Jerusalém era e ainda é o centro da fé de cada um de nós. Eu diria que geograficamente Jerusalém é o umbigo do mundo. Não é? Vocês estão entendendo? Tudo que aconteceu de importante na palavra de Deus está direcionado para ali. E aqui está uma situação bastante interessante. 2 homens estão saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Todos vocês estão com, por gentileza, a mão direita livre? Se você tiver, só quem tiver a mão direita livre, então faz comigo assim: Jerusalém, Emaús. Jerusalém, Emaús. Por quê? Porque a gente precisa entender que Jerusalém estava no alto, é uma colina, e parece que todas as outras coisas estão um pouco abaixo de Jerusalém. Quem está bem está em Jerusalém, quem está mal saiu de Jerusalém e só tem a descer. Parece que tudo que acontecia de bom era subindo, e tudo de ruim estava descendo. E foi justamente logo depois da morte e crucificação de Jesus que aqueles 2 homens pararam e disseram: não temos mais nada a fazer em Jerusalém, não tem mais nada a esperar nessa cidade. Estavam tristes e estavam desapontados. E quando a pessoa fica desapontado, quando a pessoa fica entristecido, frustrado, então tende a fazer algumas coisas que não é muito sensato. Eles diziam: por que a gente tem que ficar aqui em Jerusalém? Acabou, não temos mais o que esperar dessa cidade. Nós vamos ser liderados por quem? Nós vamos continuar a esperar por quem? Nós vamos continuar aqui a conversar sobre quê? Tudo que a gente esperava, tudo que a gente sentia, tudo que a gente tinha, foi-se embora. E quando a pessoa está entristecida, quando a pessoa está frustrado, então tende a tomar certas decisões que não são muito agradáveis. Então veja o versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas que se sucederam. Que coisas? Foram conversando um com o outro. Lembra? Olha, estava bem, estava tudo indo muito bem. De repente, de uma hora para outra, acontece essa tragédia. Acontece isso que nós vimos essa semana e nos deixou tão tristes. E o versículo 15 diz: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus
talvez na sua Bíblia esteja escrito: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Gosto de ler o texto e depois a gente vai trabalhando devagarzinho, cada palavra, cada expressão, porque isso nos traz uma reflexão mais profunda. Eles foram conversando, era só 2, e de repente eram 3. Primeiro quero dizer que não andamos só, você não anda só, você não está só. Uma vez um irmão me contou uma historinha muito interessante. Ele disse: olha, irmão Lael, nós estávamos na empresa, e ele disse: olha, irmão Lael, uma vez eu larguei aqui, no último horário, peguei o ônibus, o autocarro, desci, depois tive que pegar outro, para poder chegar em casa. Ele morava longe da empresa, e tive que passar por algumas ruas estranhas, e vocês sabem como é o Brasil, vocês ouvem notícias de lá, e ele disse: eu estava meio apreensivo, e eu ouvi passos atrás de mim, e ele disse: eu aumentei meus passos, e eu não queria olhar para trás, e eu fiquei assim meio nervoso. De repente a rua acabou, graças a Deus, eu cheguei na outra paragem, peguei o outro carro, cheguei em casa. Graças a Deus, muito obrigado, Senhor, pelo livramento. E aí, na semana seguinte, ele estava num círculo de oração, e aí o Senhor usou um vaso, e aí aquele vaso começou a dizer: homem, está lembrado naquela noite que você andava pelaquela rua estreita, escura, e você ouviu passos atrás de você? Era eu. Ah, que vergonha, Senhor, muito obrigado, porque eu pensei que era um ladrão. E o Senhor disse: era eu, meu servo, que ando contigo. E nós precisamos, irmãos, estar assim, confortados pelo Senhor, porque não andamos só. Aqueles 2 homens iam ali a conversar sobre as coisas estranhas que aconteceram em Jerusalém, e aí Jesus aparece no meio deles. E aí a Bíblia diz que era o próprio Jesus, ou o mesmo Jesus, não era outro. Talvez a gente escute sobre muitos Jesus diferentes por aí afora, mas saiba de uma coisa, que o mesmo Jesus é o que nos visita. O mesmo, não é outro, não existe outro, é o mesmo, aleluia. O mesmo Jesus ia com eles. Pois saiba de uma coisa: no dia que você estiver andando no escuro e escutar passos, saiba que é Ele, o mesmo Jesus que anda contigo. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E quero voltar a dizer aqui, que quando as pessoas estão frustradas, pastores presentes, irmãos presentes, quando a pessoa está chateado, quando a pessoa está aborrecido, ressentido, então até mesmo os olhos cegam, ele não consegue enxergar algumas realidades. Você acredita? Jesus estava ali com eles. Senão Jesus estava no meio deles 2, perguntando a um, perguntando a outro, conversando com um, conversando com o outro, mas eles não conseguiam enxergar. E eu não sei se você já passou por uma situação destas, de estar tão frustrado, tão chateado com alguma coisa que aconteceu, que você não consegue enxergar até mesmo Cristo perto de você. Você não consegue sentir a presença. Então você fica meio sem graça. Aqueles homens estavam com os olhos como que fechados. É um tempo difícil que se passa numa vida. Versículo 17: então lhes perguntou Jesus, agora ele tomou a palavra: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando, à medida em que caminhais? E pararam entristecidos. Aqui existem 3 coisas nesse versículo interessantes que quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, Jesus pergunta: o que é que vocês estão falando? Segundo, por que vocês estão caminhando? Indo caminho fora. Terceiro, e por que vocês estão tristes?
Olha, num versículo só, há 3 indagações de Jesus. Primeiro, o que é que vocês falam? E a verdade é que quando estamos frustrados, quando estamos chateados com algo, costumamos falar. E o que falamos não é muito bom. Quando estamos chateados, a gente reclama. E eu acredito que aqueles 2 homens, eles iam a reclamar. Reclamar no sentido de pôr para fora seus sentimentos. Quero dizer uma coisa aqui. Quando você estiver frustrado, quando você estiver em crise, não fale. Porque quando você fala, você tende a dizer algo que não devia. E com certeza aqueles homens iam dizendo coisas que não eram para dizer. Estavam falando, colocando palavras, mas não era exatamente o que estava a acontecer. Segundo, por que vocês estão caminhando? E o caminho deles era Jerusalém, Emaús. Eles estavam descendo e descendo. Por que vocês estão caminhando? E vale aqui dizer que quando a pessoa está em crise e frustrado, a tendência também é descer e caminhar de onde estavam. Deixa eu te dizer uma coisa, não saia do seu lugar. Mesmo que você passe por uma tristeza, por uma crise, e eu gosto de dizer assim, é melhor que a crise passe do que você passar a crise. Quando estiver acontecendo alguma coisa dessa natureza, diga assim, não, a crise está passando. Não diga, estou passando crise. Mas parece que eles estavam em crise, estavam passando a crise, não a crise passando por eles. Então, quando a crise está dentro, então vai caminhando fora e para fora. E terceiro, Jesus disse, vocês estão tristes. Tristes, por que tristes? Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Em outras palavras, é estranho aqui, porque eles estão a falar algo completamente contrário. Claro que não somente Jesus conhecia as notícias, como ele era a notícia. Estava dizendo para o próprio, você é o único que não assistiu o telejornal ontem à noite? Você é o único que não ligou a TV e não viu as últimas notícias? O que ocorreu? Que últimas notícias? As últimas notícias. Então, o versículo 19, Jesus pergunta, quais? Olha só, parece até que ele não sabia. Parece até que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele era a notícia. Jesus pergunta, o que aconteceu? Só para ter ideia do que estava sucedendo dentro do coração daqueles homens. Quais notícias? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quero voltar aqui para lembrar a vocês como é que ele disse. Outro erro gravíssimo, quando alguém está chateado, em crise, frustrado, costuma dizer exatamente isso. Olha como é que ele falou. Ele disse, Jesus era. Jesus, na sua Bíblia talvez, Jesus foi. Como era e como foi. Isso é um indício de quem está vivendo uma crise espiritual. Quando se entra nesse processo, não se acredita mais. Assim, eu estou doente, mas Jesus era o médico. Eu estou aqui meio confuso, mas Jesus foi o libertador. Eu preciso de salvação, mas Jesus foi aquele que salvou. Então, o verbo que ele coloca no passado está completamente errado, porque quero dizer a vocês que estão presentes, Jesus não foi, Jesus é. Jesus não era, Jesus é e sempre será. Para aqueles que estão em saúde espiritual, pode crer, ele continua profeta,
Ele continua curador, Ele continua médico dos médicos, Ele continua libertador, Ele continua salvador das almas perdidas, Ele continua e sempre será. Ele não era, Ele é. Diga comigo, Ele é. Aleluia. Ative sua fé. Vamos continuando. Quais? Ele era profeta, tal, nazareno, varão. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Viram aqui outra vez o verbo no passado? Nós esperávamos. Como esperávamos? Porque eles estavam vivendo um tempo ruim dentro de si. Nós esperamos, irmãos. Esperamos. Porque a esperança não morreu. A esperança não morreu. Eles deram ouvido às notícias passadas. É verdade que o que aconteceu na sexta-feira foi real. O que aconteceu na sexta-feira trouxe tristeza ao coração. Mas deixe-me dizer que não acabou na sexta-feira. A sexta-feira passou a ser uma notícia atrasada, porque nós precisamos olhar para as notícias do domingo. Quem acordou cedo e já ligou a TV ou já pegou nos jornais, já viu nos boletins a notícia nova. Eles não tinham tempo para isso, porque eles fizeram as malas e estavam descendo para Emaús. Estava lá Jesus, pronto para dar uma notícia nova. Vocês estão atrasados? Vocês estão ainda na notícia de sexta-feira. O que aconteceu no jornal da sexta-feira, isso já é passado. Versículo 22, em verdade também, que julgando, algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirma que Ele vive. Eu estou aqui nesta manhã, irmãos, para dizer também desta grande notícia. Não fique nas notícias de sexta-feira. Há uma nova notícia no domingo de manhã. Sei que o sábado foi um sábado negro, mas o domingo de manhã, Deus tinha algo diferente para aquele povo. Aqueles dois desceram para Emaús e Jesus disse, não sai de Jerusalém. E foi lá a caminho buscá-los. E lá no caminho, Jesus conta para eles sobre essas notícias. E aí chegando em Emaús, Jesus parece que ia para outro lugar. E é mais ou menos assim, né? Quando a gente está querendo tomar café na casa do irmão, diz, estou indo, tchau, irmão. Não vai entrar? Não precisa. Mas, irmão, fica. Não. Jesus fez aquele jeitinho assim, como que... Mas estava doido para tomar um cafezinho. Tá bom, está insistindo muito, vamos lá. E entrou. Aleluia. É mesmo assim. Hein? Já que insiste, né? Vamos lá, põe aí um cafezinho. E Jesus sentou à mesa. E aí quando, irmãos, lindo isso, quando Jesus levanta ali para dar graças, e aí os olhos dele se abrem. Uau! E aí eles têm a visão que eles tiveram outro dia, lembraram-se daquele dia que Jesus levanta o pão à beira da praia e dá comida a milhares. Se é Ele, e quando um olhou para o outro disse, ele desaparece. E um diz para o outro, eu bem que estava sentindo um queimor dentro do meu coração, quando a gente vinha no caminho, eu não quis dizer para você, tinha alguma coisa diferente.
acontecendo, mas olha, nós estávamos com ele e não percebemos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles fizeram as malas de novo, nem terminaram a comida, disseram, vamos voltar para Jerusalém. Sabe quantos quilômetros é de Jerusalém para Emaús? 11 quilômetros andaram conversando com Jesus, chegaram, sentaram na mesa, deixaram os pratos lá, voltaram os 11 quilômetros de volta. A gente tem que contar essa história para os outros. Quando eles chegaram na casa, e que abriram a porta, estava lá os 11. E vocês podem imaginar comigo a emoção deles, faltando fôlego. Ai meu Deus, me dá um pouco d'água, que foi? Vocês não sabem da nova, nós tivemos com Jesus. Ele apareceu a gente também. Ele está vivo. Hoje é domingo. Aleluia. Aplauda Ele. Ele é digno. Ele está vivo. Ele está vivo. A notícia do domingo é a melhor de todas. A notícia de sexta-feira deixa para trás, porque muitos ficaram na notícia da sexta-feira e Jesus ainda está pregado na cruz. Vem para os seus templos para adorar um Cristo ainda na cruz, mas nós cremos que a cruz está vazia e o túmulo também. Quando você vai a Israel e vai àquela portinha, está escrito lá, o que vocês vieram buscar aqui? Não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia. A notícia do domingo é a melhor de todas. E os irmãos ficaram empolgados como vocês estão aqui e agradecidos a Deus. Obrigado, porque a promessa é verdadeira. Ele ressuscitou, Ele vive e vive para sempre em nossos corações. Que Deus te abençoe, meu irmão, e possamos continuar com essa promessa e essa palavra em nossos corações, porque foi isso que Paulo disse: consolai uns aos outros com estas palavras. Ele vai voltar. Aleluia. Deus te abençoe.